Segunda parte da utilização do hífen. Quando, o primeiro prefixo terminado em consoante e o segundo, que é o sufixo, iniciar pela mesma, o que a gente vai fazer? Separa. Então, imagina, se eu tenho aqui hiper terminou em R, a próxima vai começar em R. Então, se as consoantes forem diferentes, a gente une, mas se elas forem iguais, a gente vai separar. Igual aqui, hiperreal, interregional, superracional, subbase, Eu não posso deixá-las juntas, certo? Então, eu separo. Então, lembra aquela regrinha. Terminada em consoante, iniciada em consoante diferente, junta. Se for igual, você separa. É a mesma regra das vogais. Se for vogal diferente, você junta. Se for vogal igual, você separa. Consoante do mesmo jeito. Consoante diferente, junta. Consoante igual, separa. Você não usa mais o hífen com esses prefixos. Co, pre, re, pro, des, in. Então, co, pre, re, pro, des, in. Então, com esses prefixos, você não usa mais o hífen. Então, nós temos aqui, reeditar, coautor, preestabelecer, coparticipação, desumano, coordenação, tá vendo? Todos eles aqui não se utiliza o hífen, tá? Então, são palavras que acabaram se tornando um único vocábulo, certo? A meu ver, essa é a regra que eu considero mais complicada. Uma vez que a regra geral diz o seguinte, que não se usa mais o hífen com compostos ligados por preposição. Estes aqui perderam. Pé de moleque não tem preposição. Dia a dia não tem preposição. Mão de obra não tem preposição. Mula sem cabeça não tem preposição. Fim de semana também não tem preposição. Então, são todos eles compostos, não utilizam o hífen porque tem uma preposição aqui ligando eles, dia a dia, mão de obra, fim de semana, mula sem cabeça. Tá, tudo bem. Mas aí agora vem a ressalva e as exceções. Olha só. Na ressalva, usa-se o hífen se a palavra tiver ligação com botânica e zoologia. Então, quer dizer, o composto ligado por preposição, você não usa mais o hífen. Mas se tiver ligado à botânica, a plantas ou a animais, você vai usar o hífen. Por exemplo, João de Barro, o nome do pássaro, você usa hífen. Coco da Bahia, que é uma espécie de planta, o coco da Bahia. Então, ele também se utiliza a preposição por estar ligado à botânica. Abelha da terra, ligada à zoologia, usa-se também. Agora, as exceções. Água de colônia continua, arco da velha continua, cor de rosa continua, mais que perfeito continua, tá? E pé de meia também continua. Então, esse aqui por quê? Porque eles dizem que é para continuar e pronto. Não tem regra, lógica pra gente explicar isso aqui não. Esse aqui é memorizar, não tem jeito. Então, essa aqui. Compostos ligados por preposição, não usa mais a preposição, com exceção que estejam ligados à botânica e zoologia. E as exceções aqui precisam ser memorizadas, tá bem? Então, água de colônia, arco da velha, cor de rosa, mais que perfeito e pé de meia continuam com o hífen. Agora, use o hífen. Quando é que você deve usar o hífen? Pan e circum, você deve usar o hífen. Eles dizem que é para você utilizar o hífen se a próxima palavra for iniciada por qualquer vogal. Então, já tem o A, E, I, O, U. Então, óbvio, Não pode ser, tem que ser separada se começar por M ou N. Então, dá praticamente todas as palavras. Então, simplesmente, você usa o hífen. Pan e circum. Pan-americano, circum hospitalar, circunmurado, pan mundial. Então, todas elas, se tiver pan e circum, você vai usar o hífen. Bem e sem. Sem vergonha, bem-vindo, sem teto, você vai usar também o hífen. Além a quem? Além mar, a quem terra, a quem a gente sabe que é o que se deixa a desejar, Então, com todos esses, pan, circum, bem, sem, a quem, além, recém, todos se utiliza o hífen. Recém-nascido, recém-casado, recém-namorado e assim vai, tá? Então, onde tiver o recém, você vai usar o hífen. Você também é obrigatório usar o hífen com ex-marido, ex-namorado, ex-atleta, vice-diretor, vice, qualquer coisa, Então, sempre que tiver o vice, você vai ser obrigado a utilizar o hífen.
Soto. Soto é um nível abaixo. Sotomestre. Quer dizer, alguém que ainda não é mestre, mas está quase lá. Ou seria um segundo mestre. Um sotopiloto, ele está abaixo do piloto também, né? Então, onde você vê o soto, precisa utilizar o hífen. Com o pré, diferente do pré, né, que a gente viu antes, o pré com acento precisa utilizar o hífen. A utilização do hífen é obrigatória. Pré-natal, pré-candidato, pré-escola, tá? Então, é obrigatório. Pró e pós também. Então, pró-vida, pró-ativo, pró-labore, pró-democracia, pós-graduação. Então, esse aqui, gente, é memorização. Quais que é obrigatório o uso do hífen? Pan e circun, bem, sem, além, a quem, recém, ex, vice, soto, pré, pró e pós. Então, todos esse aqui é obrigatória a utilização do hífen, tá bom? Outro também que é obrigatório utilizar o hífen, quando as palavras forem de origem tupi-guarani, por exemplo, que tiver o sufixo, né, tupi-guarani. Guaçu, Açu, Mirim. Então, Embu Guaçu, usa hífen. Jacareaçu, usa hífen. Guarda-Mirim, usa hífen. Então, essas três palavras são de origem tupi-guarani, de origem indígena. Portanto, é obrigatório o uso do hífen também. O sub. Sub, quando é que é obrigatório o uso do hífen? Quando a próxima palavra foi iniciada por R ou H, né? Que eu não coloquei o H. Por R ou H, a gente vai fazer o quê? A gente vai simplesmente usar o hífen, tá bom? Então, sub-raça. Sub-raça. Agora aqui, sub-regional. Tá vendo? Separa também. É que eu dei exemplo. Se eu colocar a união do B com R, como vai ficar? Subreino. Não existe subreino, então é sub-reino. Então, o sub, com a próxima palavra iniciada por R, eu vou utilizar o quê? O hífen. E toda palavra terminada por consoante, se a próxima for H, eu também tenho que usar o hífen, tá certo? Então, aqui terminamos esse resuminho a respeito da utilização do hífen.